Do PTB. A parte vereadora, antes, é sobre esse assunto, por favor. Enquanto também registra a presença do Elvino Santos, coordenador do Carnaval da nossa cidade. Sua parte, vereador. Obrigado, vereador. Só aproveitar o mesmo tema. A questão da Universidade Federal é algo, né, sonhado pela cidade. Eu acho que a gente tem que lutar, sim, por essa situação. Mas sempre por educação a gente tem que estar, né, é a nossa bandeira. Né? Contudo, o debate ele não pode ficar simplesmente atrelado ao prédio, aonde que vai ser, o que vai ser, e sim à ideia da Universidade Federal. Inclusive, esta ideia foi ventilada nas audiências públicas, quando se fala em prédios, em locais, inclusive uma sugestão minha que foi justamente a Universidade Federal e a estadual na Maesa, que era um local ali que nós temos, inclusive podendo vir verbas federais para lá. Então, o problema não é o prédio, e sim a questão. Nós temos prédios aqui, pode ser aproveitado em UX ou enfim, mas a Maesa está aí e poderia ser, então, o local de sede de uma universidade. Inclusive, foi essa sugestão que nós demos na audiência pública. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Dil. O tema é esse, eu vou seguir nesse tema, até por ser presidente da Comissão da Educação dessa casa, e vou seguir nesse tema. Eu tenho a ideia de onde poderia ser o prédio. Já tem. Aonde eles estão destruindo, aonde prometeram já 10, 20, 30 milhões e nunca fizeram. Pode ser lá no Cristóvão. Ocupe o Cristóvão. Ou vão esperar acabar, terminar, implodir, botar dinamite lá. É só o que está faltando. Essa é a verdade. Prometem reforma no Cristóvão e nunca fizeram. A última promessa foi 30 milhões, nunca ninguém viu. Nunca ninguém viu, está acabando aquele colégio. Está terminando. Lá caberia 7, 8, 10 mil alunos, está com 600 crianças, acho, hoje lá. Então, nós temos lá o Cristóvão de Mendonça, que precisa, urgente, a gente olhar para aquele espaço, para aquele colégio histórico, para aquela, né, quanta gente estudou lá, meu pai estudou lá, eu estudei lá, vereadora Gladys. Aquele colégio é assim, um símbolo para Caxias do Sul. Né? E, infelizmente, destruíram aquela escola. Hoje, acredito eu que só uma partezinha daquela escola pode ser ocupada, e aí está aí o prédio. O local já tem. Sua parte, vereador Rafael. Olha, vereador, o senhor falando, e parece que Caxias do Sul, a gente vive, às vezes, numa colônia ainda, né? Porque ou tem um sapo enterrado na nossa cidade. Porque a gente não consegue fazer uma passarela, a gente não consegue fazer um acesso ao Planalto, a gente não consegue fazer um hospital, que demora não sei quantos anos e ainda não sabe a transparência. A gente não consegue fazer um porto, um aeroporto, né? E aí a gente quer, e tem um terreno, ali que é central para todos os municípios da região Bento, que estavam disputando naquela época. Deu briga naquela audiência pública, aquela vereadora do PT na época que queria brigar com os alunos aqui de Caxias, tiveram que apaziguar aqui, porque os alunos de Bento Gonçalves ficaram lá atrás e não ficaram aqui na frente. Hoje tem o terreno e fica central para todos, que é atrás do, Felipe, do estádio de futebol das Castanheiras, ali em Farroupilha. Está ali o terreno, terraplanagem prontinho. Vamos construir ali. Tem a Maesa, tem outros espaços ociosos, e o Cristóvão é outra opção. Olha, vereador Rafael, eu tenho certeza que no Cristóvão seria a alternativa mais correta. Mais correta a ser, porque nós salvaríamos o Cristóvão de Mendonça. Essa é a grande verdade. Nós temos espaços lá, quem não conhece talvez o Cristóvão, teria que fazer uma visita. Atrás do Cristóvão, porque a gente praticamente só vê a frente do Cristóvão. Atrás do Cristóvão é o dobro quase de tamanho que está ocioso lá. Deve ter mato lá, que acho que dá para fazer uma caçada de javali. Porque é inacreditável, né, que... É verdade, gente, porque abandonaram, destruíram. Eu estudava lá há muitos anos atrás, foi em 2008, se eu não me engano, 2007, que eu estudei por lá. E aí já era terrível, era mato, era as janelas caindo, e sempre prometendo que iam reformar, que iam fazer. Olha, o Cristóvão tem um ginásio que eu acho que não existe em lugar nenhum aqui de Caxias, né, ser grande daquela forma. Tu imagina lá, vereador Ues, está sendo acabado, ninguém mais ocupa.
Vocês imaginam o futebol que nós temos, que foi debatido alguns dias atrás, veio aqui o pessoal do futebol do Gauchinha, que não tem onde jogar, tem um centro esportivo que foi construído lá na região do São Caetano, que infelizmente foi mal projetado. Ele é aberto em cima e a nossa temperatura de Caxias, ela é sempre, né, faz 4, 5 estações por dia. E aí entra toda a questão, sabe, do nevoeiro, da serração. A quadra de futebol, fui assistir um jogo lá, vereador Felipe, ele durou 2 minutos e meio. Cada atleta que ia para correr, ele caía, aí foi suspendido o jogo. Vocês imaginam? Foi suspenso o jogo porque não dá para... Então, assim, sabe por que não dá, vereadora Gladys? Porque eles copiaram o mesmo projeto que é feito lá no Nordeste, vê se pode. Comparar o Nordeste com a região Sul. É difícil, né? A umidade. Então... Olha, é difícil certas coisas que acontecem no nosso país e, infelizmente, a gente tem um baita lugar e aí acaba não sendo propício, né? É uma parte. Que é uma parte, vereador, pode Sim. vontade. Vereador Bressan, a gente vê que o governo federal bloqueou agora 332 milhões na educação, que seria o pai dos pobres, que pensa em educação, bloqueou 332 milhões. E a gente está querendo discutir agora um projeto para iludir a população e criar expectativa da deputada federal. Por que ela não pega toda a verba necessária e faz que nem o deputado federal Marcon e joga tudo na saúde de Caxias? A gente resolve o problema da saúde, que é prioridade aqui. Tem gente morrendo. Esquece um pouco a Universidade Federal, não precisa construir nada. Vamos usar esse dinheiro realmente no que precisa para a nossa cidade e região. Vamos focar nisso. Chega, porque senão é federalizar, é tombar a Maesa, é uma série de projetos assim que travam a cidade. Vamos pensar para resolver o problema que eu acho que é muito mais útil. Obrigado. O que nós não gostaríamos aqui é de mais ilusão. E quando a vereadora Rose vem para falar de questão da educação, aí o PT, o governo Lula, bloqueia 332 milhões, fica meio contraditório, porque antes disso ela não veio aqui explicar o porquê que foi feito isso na educação. Por que foi bloqueado 332 milhões do governo federal? Gostaria de saber. Acho que se defende tanto a educação, nós precisamos saber o porquê que foi. Ninguém se manifesta nessa situação. Vocês são governo, eu sou oposição. Então, assim, acho que tem uma contradição. Falamos em educação, mas bloqueamos valor para investimento na educação. Fica difícil da gente entender, né? Mas eu deixo aqui que ontem eu fiz uma visita juntamente com o pessoal da Central de Vagas na escola Papa João 23, com as prof. E a gente entrou dentro das salas de aulas e estamos fiscalizando, né, que nós precisamos mais vagas naquela região, principalmente do Esplanada, que é a campeã de procura junto com o Risso. Tá? E nós gastamos uma fortuna em transporte para tirar essas crianças de uma região e levar na outra. E eu vou brigar muito aqui pela ampliação. Mais uma vez eu quero deixar aqui registrado a ampliação das escolas que já existem. Não vamos abrir novas escolas, vamos ampliar, porque já tem um corpo diretivo, né, professor Lucas? Nós entendemos que a ampliação ela tem um custo muito menor, porque aí não precisa pagar mais uma água, mais uma luz, mais um terreno, mais uma equipe diretiva. Enfim, nós precisamos, né, ocupar esses espaços. A senhora quer uma parte, vereador? Fica à vontade. Eu queria só colocar como exemplo, vereador Bressan, a escola do Desvio Risso. A escola do Desvio Risso, o que se pagava em vans, se paga em aluguel hoje. E não tem a demora de chegar na escola, quanto tempo levava o transporte escolar, né? Então, o Risso é a primeira escola, exemplo de locação, sublocação, na verdade, né? A gente sabe que as professoras, diretores querem a sede própria, mas, no momento que a gente conseguiu, foi essa alternativa e está sendo muito bem vista pelos pais. Um local amplo, com qualidade de espaço físico. Então, a parabenizar o senhor por esses temas, né? E, de fato, a educação
a gente sempre se preocupa, a saúde também. Nós temos escolas ali, sabe, que são conceitos na região, o Papa, o Luciano, o Renato, o Ramiro, mas eles não têm mais condições de atender. Então, vamos ampliar para pelo menos as crianças ficarem na região. E aqui já vou registrar que nós brigamos desde o início desse mandato, aqui é bom que está nos anais da casa, que a gente pediu a ampliação da escola Padre Leonardo Murialdo, que a gente entende que lá tem condições, o terreno é amplo, é uma escola que ainda fica próximo a São Marquinhos, só para concluir, senhor presidente, é um pouquinho, né, mais no interior, vamos dizer, mas já tem vários loteamentos ao redor, e a gente entende que ali é um local ideal. Pelo menos as crianças vão ficar no seu zoneamento e não precisam trocar ali de zoneamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.